A ideia de justiça diz respeito à maneira como os indivíduos devem tratar-se uns aos outros, o que significa que as condutas devem ser orientadas por um valor. O agir humano não é aleatório. Viver em sociedade demanda de cada membro do grupo uma reflexão sobre como se comportar. Como podemos ver, o direito se apresenta como um instrumento regulador ao qual compete o controle ético das condutas diante de novos dilemas. Essa pretensão somente se concretiza com um fundamento de justiça que confere ao direito sua dimensão não somente técnica, mas humana. Você sabe como surgiram os principais direitos que deram origem ao nosso atual modelo de justiça? Já pensou sobre como se deu o processo de formação dos direitos humanos e as formas de atuação do judiciário? Os obstáculos para o desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos do cidadão. Pois é isso que você vai conhecer hoje no nosso programa. Entender os nossos direitos hoje, a gente precisa compreender o processo histórico de formação desses direitos. Olá! Falar de movimentos sociais e da questão agrária no Brasil significa entender um pouco mais sobre o que representa a cidadania. Nós podemos dizer que a primeira norma do direito e acesso à terra foi o Estatuto da Terra. E a Constituição de 46, 67 e 1988 colocam esse direito como uma garantia do proprietário e do trabalhador rural. Os direitos humanos estão relacionados à garantia da dignidade da pessoa humana. São considerados direitos fundamentais e estão inseridos na Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal de 1988 estabelece como uma das finalidades do Estado Democrático de Direito a garantia dos direitos individuais e sociais. A concepção contemporânea dos direitos humanos ela é cunhada em âmbito internacional no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Bacharéis em Direito ingressavam na magistratura, viajavam para as colônias e atuavam como verdadeiros representantes do rei, como verdadeiros representantes dos interesses do Império Português nas colônias. No Ceará, durante a época do Império, os relatos particulares dos crimes eram filtrados e apresentados com a moldura de uma visão senhorial exagerada, com certas distorções dos seus significados. Os valores e ideais pelos quais a elite empreendia sua leitura da questão criminal estavam perpassados da ideia de vazio da cultura e falta de civilização da população pobre. A falta de letramento e de moral cristã eram as principais argumentações. As grandes mudanças nos direitos ocorridas após a Segunda Guerra Mundial levaram a um novo olhar sobre a justiça, que deixa de ser apenas um meio de defesa e passa a criar mecanismos de proteção aos direitos sociais e coletivos. No Brasil, o acesso à justiça ganhou um expoente importante na forma dos juizados de pequenas causas. O país passava a discutir a importância de desburocratizar o país. Mas nem só de leis vive o homem. Faz-se necessário a participação nos níveis mais básicos da sociedade, como, por exemplo, na escola, no ambiente de trabalho, no bairro e na comunidade. Que tal participar? Afinal, cidadania se aprende fazendo. Até o próximo programa.